Glória a Deus, todos acharam? Amém? O primeiro nome que a Bíblia ela é conhecida é a palavra Escrituras, Escrituras Sagradas. Mateus 21, 42, eu vou pedir para a Márcia ler para mim. Márcia está com o microfone ali. Amém? Os irmãos acompanhem em nome de Jesus. (21, 42), né? Jesus lhe disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus está falando sobre a pedra de esquina que estava escrita nas Escrituras, já profetizando acerca dele, né? Mas eu quero deixar claro que aí utiliza a palavra Escrituras. Como eu disse, ó, você já viste o que estava escrito nas Escrituras? Amém? Tem um texto lá que Timóteo capítulo 3, versículo 16, 1 Timóteo ou 2 Timóteo, que está escrito assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? João capítulo 5, versículo 39, quer achar para nós aí, irmão? João 5, versículo 39, também fala sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus. 39. João 5, 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, um dos nomes da Bíblia é Escrituras, né? Então, a Bíblia diz em João 5, versículo 39, examinai as Escrituras. Amém, irmãos? Então, um dos nomes conhecidos da Bíblia Sagrada é as Escrituras. Irmãos, antes de nós entrarmos nesses nomes conhecidos, eu queria passar alguns slides de algumas coisas que eu preparei. Nós vamos parar, depois nós vamos continuar daqui, amém, irmãos? Onde eu parei. Pode lançar o primeiro slide, por favor, Davi. Glória a Deus. Alguns termos dentro da teologia que precisamos entender em relação à Bíblia antes de entrarmos nos nomes da Bíblia. Por quê, pastor? Antes de nós entrarmos nos nomes da Bíblia, que a Bíblia fala, existem alguns termos na teologia cristã, dentro da teologia que nós estudamos na palavra de Deus, que muitas vezes você ouve falar e fica voando, vagando, sem entender. O primeiro texto que eu quero falar é Torá. Torá, Pentateuco e Lei. Quando você ouvir esses três termos, Torá, Pentateuco e Lei, está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Número. Então, esses 5 primeiros livros são chamados de livro da lei. São chamados pelos judeus de Torá. E muitas vezes a gente também é conhecido de Pentateuco. O que significa a palavra penta, gente? Brasil é pentacampeão. Quer dizer o quê? Que o Brasil foi campeão quantas vezes? 5. Então a palavra penta, ela quer dizer 5. Pentateuco quer dizer os 5 primeiros livros da Bíblia. Ficou claro aqui, irmãos? Glória a Deus. Tem outra palavra aqui, ó, não está no nosso estudo, né? Não está no nosso estudo aqui, era para estar, mas não está. É a palavra Tanakh ou Tanash, que muitos irmãos não compreendem e não sabem o que significa esse termo. Quando você ouvir a palavra Tanakh, está se referindo à Bíblia escrita em hebraico. Amém, irmãos? A Bíblia dos judeus. Aí, irmãos, qual é a diferença da Bíblia cristã evangélica, da Bíblia dos judeus, a Tanakh, e da Bíblia católica? A única diferença é o seguinte: a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais, que são chamados os livros apócrifos. A Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento dos judeus, tem 39 livros,
Essa Bíblia traduzida por Manuel, essa Bíblia em português traduzida por Manuel Ferreira, também tem, Manuel Ferreira não, agora me fugiu a mente, José Ferreira de Almeida, tem também 39 livros no Antigo Testamento. E a Bíblia Católica, ela vem com 7 livros a mais, que são chamados os livros apócrifos. Amém, irmãos? Aqui, ó, a Bíblia ela foi escrita em praticamente 2 idiomas. O antigo em hebraico, com algumas partes em aramaico. E o Novo Testamento em grego. A disposição dos livros bíblicos não estão na ordem que foram escritos, mas na ordem cronologicamente para melhor compreensão, igual eu falei, leis, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas maiores. Isso estou te dando algumas curiosidades, porque mais tarde nós vamos adentrar em todos esses livros e fazer uma estrutura melhor e mais complexa da Bíblia, para que os irmãos possam entender. Amém, irmãos? A título de curiosidade, o primeiro livro escrito do Antigo Testamento, sabe qual foi, irmãos? O primeiro livro escrito do Antigo Testamento, segundo a teologia, quando nós estudamos, é o livro de Jó. Moisés, ele escreveu o livro de Jó quando estava no deserto. Foi isso que nós estudamos e aprendemos na teologia. E o primeiro livro do Novo Testamento é o livro de Tessalonicenses, não são os evangelhos. Olha só que coisa interessante. O primeiro livro que foi ajuntado, que foi feito, foi o livro de Tessalonicenses. Não foi os livros de evangelho. Mas para ficar de uma maneira organizada e de uma maneira que nós possamos entender o conteúdo bíblico, foi organizado dessa forma que nós temos hoje. Amém? Podemos passar a próxima slide, por favor, aí, Davi? Olha só que coisa interessante. Não tem no estudo, viu, irmão? Nós vamos falar sobre os nomes de Deus aqui, ó. Os nomes que a Bíblia é conhecida. Não tem no estudo. O que é a Septuaginta? Isso é bom você, irmãos, aprender. Pastor, o que é Septuaginta? Septuaginta é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego koiné. Que grego koiné é esse? É o grego falado usualmente naquela época, naquela localidade. O grego mais comum. Então, o que aconteceu? Eu vou contar a história aqui mais ou menos, irmãos. No ano de 300 anos de Cristo, mais ou menos, né? O Império Grego, ele dominava aquela época. O Império Grego, olha só que coisa interessante. E o imperador grego, naquela época, era Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido em várias regiões, né? O que aconteceu? Numa cidade chamada Alexandria, que era a capital do reino grego, tinha um homem chamado Ptolomeu II, que era o rei daquele local. O rei Ptolomeu II, ele tinha uma grande biblioteca, uma biblioteca vasta, cheia de livros, né? Parecia a biblioteca do presbítero Bruno, que foi na casa dele esses dias aí, tá com a biblioteca lá cheia de livros, amém? Aí o que aconteceu? Com aqueles livros, faltava um livro para ele. Qual livro que ele não tinha? A Bíblia em grego. Aí o que ele fez? Ele foi mandou pegar os 72 sábios e entendidos e eruditos lá de Israel, lá da Palestina, e trouxe para a cidade dele. Aqueles homens ficaram 70 dias, 72 homens sábios ficaram 70 dias traduzindo a escritura do hebraico para o grego. Por isso que o nome dessa Bíblia aqui é escrito Septuaginta. Septuaginta significa 70, amém? 70 em algarismo romano significa LXX. Olha a Bíblia, pode passar, ó. LXX significa 70. Foi entre os séculos 3 e 2 e terminou antes da tradução, antes da vinda do Messias, né? Amém? Podemos passar a próxima Bíblia? Bíblia Vulgata, foi aquilo que eu falei agorinha. A Bíblia Vulgata, durante a dominação romana, foi feita durante a dominação romana. A Bíblia era traduzida para o latim, língua predominante da época. A tradução foi feita por São Jerônimo e é uma tradução da Igreja Católica.
apostólica que dominava naquela época. Então, como eu falei, naquela época a Bíblia era só em latim. Amém, irmãos? Posso passar o próximo slide, por favor? Essa aqui foi direto do Vaticano que veio para a gente, aqui, essa imagem. Pode passar a próxima aí. Glória a Deus. Aqui é a linha do tempo da Bíblia, para você dar uma espairecida na sua mente. Veio aqui, ó, o Antigo Testamento, original em hebraico, concluída cerca de 400. Irmãos, eu vou falar uma coisa sobre essas datas. Essas datas aqui, ó, não são precisas. Essas datas aqui de baixo, ó. Não é exatidão, pode ter uma variação de 10, de 20, de 30, de 50, de 100 anos, mas o assunto ele é fiel. Concluído cerca, por isso que ele diz cerca de 400 anos antes de Cristo. Septuaginta, Antigo Testamento, lá no ano 300 que eu falei, até o Marco Zero, que é antes de Cristo, né? Depois vem o texto bíblico, o Novo Testamento, original, o Novo Testamento foi escrito original em grego, e foi concluído a 100 depois de Cristo. Aí depois vem a tradução Vulgata, Antigo Testamento e Novo Testamento em latim, concluído a 405 depois de Cristo. Amém, irmãos? Depois dessas conclusões todinha, aí o que aconteceu? Como eu falei na última aula, Martim Lutero ele traduziu a Bíblia em alemão, né? Aí depois veio um rei inglês, né? Que era da igreja anglicana, eles traduziram a Bíblia em inglês. Amém, irmãos? E mais tarde, João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia em português. E aí a Bíblia foi sendo traduzida em diversos idiomas, e hoje a Bíblia é traduzida em mais de 300 e mais de 2.300 dialetos. Amém? Vamos passar ao próximo slide. Expressão Bíblia, está na nossa apostila, viu, irmãos? Aqui, quem quiser acompanhar. Quem está aqui? Antes da origem das Escrituras, aqui, ó. Origem das Escrituras, o segundo parágrafo. Os irmãos conseguiram achar e localizar? Conseguiram? Todo mundo achou aí? Não tem aqui? Parágrafo número 2, origem das Escrituras. 2 parágrafos acima desse texto aqui, ó, diz assim, ó. Os estudiosos no assunto afirmam que a expressão bíblica foi primeiramente adotada por João Crisóstomo, patriarca da Constantinopla, no século V da nossa era. Amém, irmãos? Ficou claro aqui, ó? Está escrito, ó. Os estudiosos no assunto afirmaram que a expressão Bíblia foi primeiramente adotada por João Crisóstomo, patriarca da Constantinopla, no século V da nossa era. Próximo, ó, aqui, ó, segunda orientação que nós temos aqui, ó. A organização da Bíblia em capítulos e versículos deram-se em diferentes épocas. Eu falei um pouquinho na aula passada sobre isso. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos foi feita em diferentes épocas. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita pelo clérigo inglês Stephen Langton, no século XIII, em 1227. Amém? Próximo slide, por favor. Na metade do século XVI, o francês Robert Stephens fez a divisão em versículo. Olha a imagem que eu fiz aí, irmão, para os irmãos entenderem. Olha como é que hoje é fácil a gente manusear a palavra do Senhor. Tem um livro, Evangelho segundo Mateus, né? E algumas Bíblias, não sei se a maioria dos irmãos sempre tem um epígrafe, o título antes daquela mensagem que está mandando. Quem viu? Qual Bíblia que tem aqui? Por exemplo, essa aqui que eu estou aberto, ó. Parábola dos 2 filhos, a figueira infrutífera, o batismo de João. Então sempre tem um título. Mas é interessante que as nossas Bíblias de hoje, ó, olha lá, tem o livro, tá vendo? Tem o capítulo maior, com número maior, e tem o versículo com número menor. Isso, irmãos, nem sempre foi assim. Esse irmão aqui, ó, essa pessoa aqui, ó, na metade do século XVI, francês Robert Stephen, fez essa divisão em versículo. Amém, irmãos? Pode passar o próximo slide, por favor? Agora vamos para onde nós começamos agora, né? Outros nomes da palavra de Deus. Está aqui, ó, no próximo versículo aqui, ó. Nós estamos aqui na apostila. Acompanhe comigo aí, os irmãos que estão com a apostila.
outros nomes pelos quais a Bíblia é conhecida. O primeiro nome que nós falamos foi Escrituras. A Márcia leu Mateus 21, versículo 42. Todo mundo achou aí? O 2 origens da Escritura é o parágrafo antes, um pouquinho mais acima. Está bem aí na sua apostila, irmãos, se você acompanhar. Então, outros nomes da Bíblia. O primeiro nome é Escritura. Mateus 21, 42. Diz assim, ó: examinai as Escrituras, porque vos cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Amém? Segundo nome que a Bíblia é conhecida. Vamos lá. Livro do Senhor. Isaías 34, versículo 16. Márcia, pode ler para nós? Se quiser ler dali, ó. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Amém? Então, irmão, o segundo nome que esse livro é conhecido, Livro do Senhor. Terceiro nome, pode passar por favor aí. Davi, pode passar por favor aí. A Palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Lê para nós, por favor, irmãos. A palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Amém? Irmãos, na tentação, né, quando nós lemos que Jesus lá foi no deserto, provado por Satanás, foi tentado por ele, Jesus diz assim, algo assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? E o próximo nome da Bíblia, por favor. Oráculos de Deus. Irmãos, tem uma tradução na Nova Versão Internacional que não traz a palavra oráculos de Deus, traz a palavra confiados à palavra de Deus, né? Quem tiver com a tradução aí da Nova Versão Internacional, está dizendo, mas nosso estudo aqui, ó, diz a palavra oráculos de Deus, e eu peguei essa tradução para bater com o estudo. Amém? A Márcia pode ler, por favor, Márcia? Muita em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Esse oráculo de Deus está se referindo à palavra, viu, irmãos? Não está dizendo se referindo a pessoas, não está se referindo a profetas, está referindo que a palavra de Deus é o nosso guia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Próximo, por favor. Sagradas letras. Esse aqui, irmãos, não tem aqui no estudo, mas como a gente estava estudando o livro de Timóteo, né, o presbítero Bruno, eu trouxe para os nossos estudos. Glória a Deus. Olha que coisa linda. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Lê, por favor, Márcia. Desde a infância, sabem as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? E outra palavra que a gente utiliza muito para falar da Bíblia, pode passar o próximo slide, por favor. Amém? Glória a Deus. Outra palavra que a gente faz lá na Bíblia, está lá no Efésios capítulo 6, quando a gente chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Amém, irmão? Então a Bíblia, muitas vezes a gente, para falar da Bíblia, a gente usa a palavra, usa como referência Efésios capítulo 6, se não me engano, a partir do versículo 10 em diante, que vai dizer das armaduras de Deus, vai dizer espada do Espírito. Amém, irmãos? Está claro aqui? Amém? Posso continuar? Vamos lá, capítulo 2. Tópico 2 aí, origens das Escrituras. Olha só que coisa interessante. Antes de escrever a Bíblia no deserto, Deus fala, antes de escrever a Bíblia no deserto, Deus fala com o seu povo, e instrui a escrever o que ele diz em um livro como um memorial, pois Deus sempre cumpre as suas promessas. Nós vamos ler isso aqui, irmãos. Vamos lá para Êxodo capítulo 17, versículo 14. Eu quero trazer uma explicação um pouquinho do que diz Êxodo 17, versículo 14. Eu queria que a Márcia lesse para mim, por favor.
Êxodo capítulo 17, versículo 14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Aqui, nesse texto de Êxodo 17, versículo 14, né, Deus manda quem? Moisés escrever em memória e relatar a quem? A Josué. Qual era a promessa de Deus escrita nesse contexto? Que Deus iria fazer riscar a memória daquele povo pagão, os amalequitas, debaixo dos céus. O que é que nós queremos dizer com isso? Que Deus sempre, Ele cumpre as suas promessas, e muitas vezes Deus manda nos escrever algo como o quê? Memorial. O que é memorial, meu irmão? Memorial é algo que vai nos trazer lembrança, ou vai nos deixar lembrar daquela situação que ocorreu e daquilo que Deus falou. Vou dar um exemplo para você. Lá em Josué capítulo 6, 7, 8, por aí, Deus pega ao povo atravessar o Jordão, Deus pede para eles pegarem o que? 12 pedras, não é? E fazerem um memorial de testemunho. Por quê? Porque todas as vezes que eles olhassem aquelas pedras, aquele memorial lhes ia se remeter ao quê? Se remeter àquilo que Deus fez por eles naquele dia. Por exemplo, atravessou o Jordão. O que Deus manda fazer? Manda escrever um livro, né? Que Deus iria, em memória, que Deus iria riscar aquele povo da memória, o povo de Amaleque. E olha que coisa de Amaleque, os amalequitas. Olha só o que a Bíblia vai dizer aqui, ó, que o nosso estudo vai dizer aqui, ó. Deus dá uma orientação clara a Moisés, que ele deixasse todas as ordenanças de Deus de forma escrita para servissem de memorial, né? Aí, conjecturando, Deus disse a Moisés: vamos escrever a Bíblia para que sirva de memorial para com todos os homens. Então, esses deverão ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos, para que todos tenham conhecimento das suas orientações. Sabe? Deus quer trazer um memorial para nós ensinarmos os nossos filhos a palavra dele quando eles estão pequenos, para que esse memorial esteja eternizado no coração dos nossos filhos, da nossa geração, para que eles não se esqueçam das orientações de Deus. Nós vamos ver isso registrado, irmãos, sabe onde? Deuteronômio capítulo 6, versículo do 4 ao 12. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 12. Achei, Márcio, por favor? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês
comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha só, Deus queria que o povo guardasse os ensinamentos e as instruções dele como um memorial. E esse memorial que Deus deu como instrução deveria ser passado para toda a família. Amém, irmãos? Vamos passar para o próximo slide, por favor? A Bíblia não é uma invenção humana, mas uma orientação de Deus. Antes da Bíblia ser formada, Deus já havia dado uma orientação, ou seja, uma ordenança e mandamentos ao seu povo. Vemos no livro de Êxodo o próprio Deus escrevendo em pedras os 10 mandamentos. Irmãos, antes de a Bíblia ser formada, Deus já tinha orientado o seu povo, já tinha dado os 10 mandamentos, já tinha dado as leis, né? Então, para que o próprio povo fizesse um memorial de Deus, para que não pudesse esquecer dos caminhos e dos estatutos e dos mandamentos que Deus ensinou. Amém? Então, Bíblia não é invenção humana, mas uma orientação de Deus. Próximo slide. Quando ele acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas em pedra, escrita pelo dedo de Deus. Amém? Então, o próprio Deus, ele escreveu aonde? Em pedras, trazendo e entregando para o povo de Deus os 10 mandamentos como sinal da sua aliança com Deus e querendo que o povo guardasse o quê? A palavra dele e os ensinamentos. E o que aconteceu? Moisés, irado por causa do povo que estava pecando e idolatrando, o que Moisés faz? Quebra as tábuas da lei. Olha só, as tábuas da lei que o próprio Deus escreveu, o que acontece com Moisés? Moisés quebra. Próximo slide, por favor. Nota, a Bíblia nos mostra o dedo de Deus escrevendo 2 vezes. A primeira, essa que acabamos de ler. A segunda, em Daniel 5, versículo 5. Eu esqueci de colocar Daniel ali. Quando o rei Belsazar, ele pega os utensílios da casa de Deus, que o pai dele, Nabucodonosor, tomou e destruiu o templo. Ele pega aqueles utensílios, faz uma festa pagã, cheia de idolatria, cheia de bebida, cheia de coisas que não convém a gente falar aqui. O que acontece? O próprio dedo de Deus, ele escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Passe. Dividido foi o teu reino, tomado e dado entre os persas. E naquele mesmo dia, o reino do rei Belsazar foi tirado. Por quê? Porque ele brincou com as coisas de Deus. Então, irmãos, essas 2 primeiras vezes que é o próprio dedo de Deus escreve, que nós vimos na palavra de Deus. Primeiro, essa que acabamos de ler, que o próprio Deus escreve nas tábuas da lei. A segunda é Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 5 você pode ler. E Jesus, quando os líderes judaicos pegam a mulher em adultério, Jesus escreve aonde? Na areia. O que Jesus escreve, ninguém sabe. Mas o ensinamento que Jesus deixa é um ensinamento que não existe algo melhor do que o perdão, quando Jesus perdoa aquela mulher. Amém? Então, em Jesus, quando os líderes judaicos pegaram a mulher em adultério. Pode passar o próximo, Davi, por favor. Deus ordena a Moisés preparar novas tábuas. Deuteronômio, capítulo 10, versículo do 1 e 14. Está na apostila, viu, irmão? Depois os irmãos leiam. Podemos entender que a Bíblia usa 2 vertentes. Olha só. Deus ordena a Moisés preparar novas tábuas para escrever as manualmente. A orientação divina. Revelação, palavra rema, ou sopro, inspiração. Segundo, pode passar, Davi, por favor. Segundo o lado humano, as pessoas que Deus utiliza para cumprir os propósitos de Deus. Irmão, nós temos que entender essas 2 coisas. Quando Deus escreveu a Bíblia, Deus usa 2 vertentes. Deus não mandou um anjo com a Bíblia completa e entregou na mão do povo. Não. O que Deus fez? Deus utiliza, primeira vertente, Deus utiliza
a divina inspiração dada por ele. E a segunda vertente, Deus utiliza o lado humano, pessoas para cumprir o propósito de Deus. Amém? Está aqui na apostila, na nossa apostila mesmo. Olha só, Deus não utiliza alguém que não tem capacidade. Antes entrega a responsabilidade de acordo com a nossa capacidade. Aí você diz, pastor, eu não tenho essa capacidade. Como que Deus vai me usar? O que vai acontecer com Deus? Deus vai te preparar, te capacitar para que você possa cumprir o chamado e o propósito que Ele tem na sua vida. Lê para nós, por favor, Márcia. Êxodo 35, versículo do 30 ao 31. Disse então Moisés. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Deus chamou, não chamou? E depois que Deus o chamou, o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo artifício. Olha só, nós vemos aí as duas partes. A revelação de Deus e o enchimento dele, em o quê? E o homem se preparando para fazer a obra de Deus. Então tem os dois lados, o lado divino e o lado humano. Amém? Pode passar aí, irmãos. Próximo slide, por favor. Busque se capacitar no Senhor e na força do seu poder. Eu quero ler aqui na apostila, irmãos, no finalzinho dela aqui, antes da importância das escrituras, que é o próximo tópico que nós vamos dar na próxima aula. Diz assim, o homem precisa entender que tudo que é feito para Deus precisa ser com dedicação. Deus é coerente e nos entrega responsabilidades na medida da nossa capacidade. Os primeiros escritos bíblicos que pela tradição judaica e pelos relatos ô Cladinha, isso aqui não está bom também não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou continuar aqui. O homem precisa entender que tudo é feito para Deus. Precisa ter dedicação. Deus é coerente, nos entrega responsabilidade na medida da nossa capacidade. Os primeiros escritos que pela tradição judaica e pelos relatos apostólicos, a autoria atribuída a Moisés, Deus comissionou um homem educado em todas as ciências dos egípcios e poderoso em palavras e obras. Deus não é irresponsável e jamais comissiona alguém a realizar algo que não tenha capacidade. De modo, busque sempre a capacitar, primeiramente em Deus e na força do teu poder. Nos conhecimentos científicos, práticos e também nas experiências cotidianas, para que seja apto a exercer o chamado com excelência na presença de Deus. Aí vamos ler agora Atos capítulo 7, versículo 22. Vai, vida, lê para nós aí. Pode passar para a Márcia. Lê, por favor, Márcia. Atos 7, versículo 22. Os irmãos puderem abrir. Está aí na apostila, viu, irmãos? Atos 7, versículo 22. Se os irmãos quiserem acompanhar pela apostila, está aí na apostila, Atos 7, versículo 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Efésios 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Então, quando nós estudamos hoje, né, existe duas vertentes, né? O lado de Deus e o lado nosso, o lado humano. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar em Deus, né? E Ele me capacita. Ele trabalha na minha estrutura e Ele me comissiona e me direciona onde que eu vou trabalhar dentro do ministério que Deus me colocar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que os irmãos colocassem de pé agora, vamos estar orando em nome de Jesus, encerrando a escola bíblica. Glória a Deus. Na próxima aula, se os irmãos quiserem ler, nós vamos falar no capítulo 3 a importância das Escrituras. Glória a Deus. Aqui diz assim, ó, revisionistas têm acesso a mais de 5.000 escritos que fazem comparações e traduções bíblicas do mundo, fazendo a correção na tradução. Por isso temos várias versões bíblicas. Amém, irmãos? A melhor Bíblia que podemos adquirir, e muitas vezes com várias versões da Bíblia, podemos saber com mais exatidão aquilo que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, alguém tem aqui alguma pergunta a falar dessas duas aulas? Alguma curiosidade, alguma coisa que não ficou claro? Alguém? Amém? Todo mundo já sabe que é Septuaginta, Vulgata, Tanakh, Torá. Amém? Todo mundo sabe. Ficou claríssima aí a aula, amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos, amém? Glória a Deus. Curvasse sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Te louvamos por estarmos aqui, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, a glória seja a ti, a honra seja a ti. Obrigado, Senhor, porque tu tem levantado um exército, Senhor, de irmãos que estão com sede da tua palavra, sede da tua vontade, buscando em ti, Senhor, para crescer no teu conhecimento. Meu Deus, nos capacita cada dia, Senhor. Oh, Senhor, nos usa naquilo que o Senhor quer nos usar, Senhor. Oh, nos ministérios que o Senhor tem para a tua igreja, Senhor. Que o Senhor nesta noite venha estar fortalecendo cada irmão. Que o Senhor nesta noite venha estar buscando em Deus, Senhor. Oh, que cada irmão venha estar buscando em Deus, Senhor, o alimento espiritual para as vossas vidas. Desde já, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor vai dando saúde, vai fortalecendo, vai conduzindo os irmãos, Senhor, em segurança, Pai. No meio dessa pandemia, nós cremos que o Senhor tem grandes coisas, nós cremos que o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas no meio da tua igreja. Meu Deus, capacita-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, como exército de Deus, para fazer a tua vontade, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Vou passar para a irmã aqui. Paz do Senhor. Só relembrando, a gente tem percebido que às vezes a gente havia permitido vocês levarem as apostilas para casa para vocês estudarem durante a semana. Só que eu percebo que nem todo mundo traz de volta. E a gente às vezes acaba passando novamente a apostila e outras pessoas ficam sem. Então eu gostaria de atentar, deixar bem claro para vocês. Eu vou pedir para vocês deixarem a apostila na pasta e levarem, então, somente quando concluir cada apostila. Tá? Aí, o que acontece? Eu disponibilizei a apostila lá no grupo da escola. Lá no nosso grupo tem a apostila. Então, se você quiser estudar em casa, estuda pelo computador, pelo WhatsApp, tá? Outra coisa que eu queria falar a respeito também é quem já matou a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, não deixa acumular. Vamos já fazendo os resumos e repassando para depois não ficar perdido, tá? E quem estiver começando agora, eu gostaria também de chamar a atenção, me procure no final que eu vou orientar como que deve ser feito. Amém? Obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Você quer falar? Amém, irmãos?
eu queria só pedir a atenção de todos os irmãos. Está sendo observado que o DF está vivendo um momento crítico, né? Todo o Brasil, novamente, da Covid. Então, eu queria pedir muito aos irmãos que sempre estivessem observando, né, as condições mínimas de segurança, né, em todos os locais, não só na igreja, tá bom? Não levar mão aos olhos, nariz, boca, né? Sempre lavar as mãos. A melhor condição é lavar bem as mãos. Eu vejo que muitas vezes alguns trocam lavar as mãos por usar o álcool em gel com as mãos sujas, né? É muito melhor você lavar as mãos do que muitas vezes usar um álcool com as mãos sujas. Então, vamos estar atentando para que a gente, né, não venha aí ser acometido por essa doença. Eu creio que estão dizendo aí que até 2022 todo mundo vai ser vacinado. Vamos orar para que seja antes, né? Em nome de Jesus, e que ninguém venha se perder aqui na igreja. Graças a Deus, desde março nós estamos profetizando isso, e nós cremos que ninguém vai se perder aqui pelo poder e pela força da vontade de Deus, amém? Então eu queria pedir muita atenção de vocês, aqui na igreja, seja lá na sua casa, seja no seu trabalho, aonde você estiver, meu irmão. Guarde, observe os princípios de segurança, para que você não seja contaminado, e aí, quem sabe aí, né, se Deus não te guardar, né, você ir encontrar mais cedo com o Senhor. Então vamos observar, muitas vezes é por imprudência, não vamos ser imprudentes, amém? Estenda a mão para o seu irmão, onde ele estiver, fala assim para ele: domingo, 18 horas, culto da família. Fala para ele assim: com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a presença do Espírito Santo de Deus seja sempre sobre a sua vida. Vá em paz, que o Senhor Jesus te guarde, te abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Estamos liberados.